Muito bem, meus irmãos, Deus está presente aqui. Você crê nisso? Por que eu creio nisso? Por duas coisas. A primeira é porque eu creio na graça de Jesus. Ele está aqui porque Ele derramou o seu amor através de Jesus Cristo. Ele não está aqui porque a gente está fazendo um culto e aí a gente está chamando Ele para cá. Ele está aqui porque Ele nos ama. E sempre que existem pessoas reunidas em nome dEle, Ele está presente. Ele está aqui porque Ele deseja falar aos nossos corações. E Ele está aqui exatamente por isso, porque estamos aqui. Ele não está aqui porque esse espaço ele foi consagrado, ungido, para que Deus esteja. Nós fomos consagrados a Ele. E é por isso que Ele está aqui no nosso meio. E quando Deus está, coisas novas acontecem. E eu queria que você participasse desse momento comigo, crendo nisso. Que onde Deus está, coisas novas acontecem. E talvez seja exatamente isso que você precisa nessa noite. Que coisas novas da parte de Deus aconteçam na sua vida. Que Ele possa, com o seu olhar de graça, distribuir para você e para o seu coração hoje essa palavra nova, essa renovação dos seus dias. E eu queria fazer uma breve reflexão, na verdade, e eu queria me basear aqui num texto que está lá em Gênesis capítulo 5. Eu vou ler apenas o verso 24, e a partir desse texto de Gênesis capítulo 5, verso 24, eu quero depois olhar para alguns textos no Novo Testamento e nos Evangelhos que trazem para a gente uma certa renovação do nosso encontro com Jesus. Gênesis capítulo 5, verso 24, diz assim: Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos nesse ano do discipulado, estamos tentando conversar com vocês, tentando deixar muito claro quem é o discípulo de Jesus, o que acontece com o discípulo de Jesus, o que é esperado de um discípulo de Jesus, como se forma um discípulo de Jesus, para que nessa névoa que é a quantidade de informações religiosas que nós recebemos diariamente, a gente tenha pelo menos um caminho mais claro diante das Escrituras do que realmente na essência é um discípulo de Jesus. E nessa noite eu queria conversar com vocês sobre uma tese. Eu queria que você tentasse me acompanhar até o final. Porque a minha tese é a seguinte. Que eu queria conversar com vocês nessa noite e que pode mudar a sua vida, pode mudar a forma que você enxerga a religião, pode mudar a forma com a qual você enxerga a igreja e, com isso, a forma com que você relaciona com a igreja, a forma com que você se relaciona com Deus. Seja você já um crente maduro, ou seja você alguém que está nessa noite tentando entender, saiu de sua casa tentando entender um pouco mais dos propósitos de Deus e como Deus se revela para a gente. E essa vida de Enoque, essa pequena descrição da vida de Enoque, para mim é um resumo do que é um discípulo de Jesus. O nosso grande desafio é que a cada dia possamos caminhar com Cristo a ponto de não sermos mais vistos. Obviamente, a gente sabe muito por conta do complemento do texto de Hebreus, que essa fala, essa descrição da vida de Enoque, ela tem esse sentido de que Enoque, por essa relação próxima com Deus, foi tomado por Deus para si de uma forma que não experimentou a morte. Então isso está lá, só no Novo Testamento isso nos é revelado. Mas quando eu, nessa semana, estudando e lendo esse texto, olhei para essa frase, para essa descrição, eu entendi que ali há uma descrição de um bom discípulo de Jesus. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto. Olha que objetivo bom. André andou com Deus até que André desapareceu. E de uma forma muito graciosa, André revelava a presença de Deus em tudo que fazia. O desafio do discípulo de Jesus é esse. O desafio do discípulo de Jesus não é ser um bom religioso, não é participar de todos os rituais. O desafio do discípulo de Jesus não é saber as métricas religiosas. O desafio do discípulo de Jesus é, ao final de sua relação com Deus, estar mais parecido com Ele. Amém?
Isso está escrito nos evangelhos. Jesus, ou Mateus, termina ali o capítulo 5 do seu evangelho, aquele início do Sermão do Monte, dizendo, olha, depois dele repetir diversos trechos da lei, ele conclui de uma forma muito sábia e muito fácil. Portanto, sejam perfeitos como é vosso Pai Celestial. Quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, antes dele iniciar ali o seu capítulo mais prático sobre relações familiares, relações entre pais e filhos, relações entre marido e mulher, relações eclesiásticas e como a coisa acontece, Paulo começa com o seguinte argumento: portanto, como filhos amados de Deus, sejamos seus imitadores. Então, Jesus coloca como desafio da vida do crente ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Paulo coloca como objetivo da vida do crente que quer viver na sua casa o Evangelho, ser um imitador de Deus. Parece que isso é complicado, não sei se para você, mas para mim é muito complicado. E aí, a gente sabe que no Evangelho existe a ideia de tomar a sua cruz, existe a ideia de se esvaziar para que ele cresça, existe a ideia de que eu preciso morrer para mim mesmo e nascer para uma vida com Deus, mas eu acho que isso fica tão pouco claro para a gente de como isso acontece, que a minha ideia é tentar trazer para vocês em como de forma muito prática a gente vive isso. Como de uma forma muito prática eu consigo entender o Evangelho, de alguma forma ter esse impulsionamento da vida de me esvaziar. E não enxergar isso como um caminho negativo, mas enxergar isso como a satisfação da vida, porque essa é a proposta do Evangelho. A proposta é que você não seja um religioso que lamuria a sua vida. Puxa, meu Deus, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ir para a igreja, eu não posso falar palavrão, eu não posso torcer para o Flamengo, que está escrito em algum lugar da Bíblia, eu não posso algumas... E a gente vive essa religião pesada como se fosse ruim imitar a Deus. Como se fosse algo pesado e distante da gente, querer ter uma vida satisfatória na presença de Jesus. E é engraçado porque a gente cantou "Sou feliz com Jesus", mas boa parte daquilo que Jesus pede para a gente é feito com muita reclamação. É feito com muito porém. É feito com muita dificuldade pela gente. Então, primeira coisa que eu queria, de uma forma prática, pensar nisso é que quando eu decido e quando eu enxergo o Evangelho, eu, na verdade, entendo que o Evangelho me ilumina de uma forma que nada nessa vida irá me iluminar. Existe um autor que diz que, assim como o brilho do sol apaga o brilho das estrelas, assim Cristo ilumina a nossa vida, apagando o brilho de qualquer coisa que esteja ao redor. Então, por que me esvazio? Por que começo a caminhar de forma diferente? Por que começo a tomar decisões diferentes? Não porque estou com medo das penalizações, mas porque foi iluminado perfeitamente pelo seu amor, pela sua graça. Eu descobri que Deus me ama. Eu descobri que Deus não está atrás de pecadores, mas Ele está olhando para baixo buscando adoradores. Eu descobri que Deus não está olhando, buscando a quem condenar, mas eu descobri que Ele veio ao mundo encarnado para sofrer no meu lugar, porque Ele está buscando pessoas para salvar. A sua graça e o seu amor me iluminam de uma forma que nada nesse mundo, benefício nenhum desse mundo passa a fazer sentido diante dessa graça de Jesus. Eu estou desfrutando do prazer da presença do Rei dos Reis e é por isso que, naturalmente, por essa presença me inundar e me satisfazer, aquilo que era satisfatório na vida vira secundário, porque eu descobri uma satisfação que ninguém pode me roubar. Eu não estou me esvaziando para convencer Deus de me amar. Eu estou me esvaziando porque eu sei que eu sou amado. É muito diferente. Eu não estou tentando convencer Deus de me amar com as minhas ações religiosas e com os passos que eu dou de fé. Mas eu estou dando passos de fé porque eu descobri que nada nesse mundo me separa do amor dele em Cristo Jesus. Você pode andar com Deus porque Ele te ama. Você pode e deve andar com Deus, e deve buscar ter uma vida sim de fé. Não para tentar convencer Ele de qualquer coisa, de te tirar desse lamaçal de má sorte, de acabar com a urucubaca que fizeram contra você, mas para pura e simplesmente experimentar o amor que já está disponível para a sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção diante de todos os textos bíblicos é que todos aqueles que caminharam com Deus de uma forma
próxima tiveram a oportunidade de ver os seus potenciais aumentados. Então a gente às vezes acha que para ser um crente fervoroso, a gente precisa ir ao longo do tempo, e às vezes durante muito tempo, ganhando aptidões estratosféricas. Mas quando eu olho para a relação de Deus com os filhos e com aqueles personagens bíblicos que são essenciais, eu vejo Deus se relacionando com gente simples e fazendo com que gente simples como eu e como você sejamos usados de forma extraordinária. Eu vejo, por exemplo, bem no início da história de Israel, quando Deus vai chamar Moisés, e Moisés basicamente fala assim: Senhor, você tem certeza que você vai chamar um cara que não sabe falar e tem alguma dificuldade de fala para ser seu porta-voz? Deus parece ser um pouco comediante às vezes, para chamar alguém que tem dificuldade de fala para ser seu porta-voz. Para chamar um adolescente que não fora preparado para a guerra, para ser o rei de Israel e para lutar contra um gigante. Para chamar um homem que era um trabalhador comum, um carpinteiro, um pedreiro de sua época, para ser o salvador do mundo. Todos aqueles que caminharam em obediência ao Senhor e que se esvaziaram e permitiram que a glória de Deus os usasse. Não reconheceram o seu potencial, não se aproximaram porque eram bons, não falaram: Deus, eu tenho algo para te entregar e eu tenho algo para acrescentar ao Senhor. Mas falaram: Senhor, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Quando eu vejo o texto bíblico me chamando para me esvaziar e para ser um discípulo de Jesus, o passo que eu preciso, na verdade, é sim, reconhecer essencialmente as minhas limitações e falar: Senhor, eu tenho dificuldade de crer. Senhor, eu tenho dificuldade de me afirmar. Senhor, eu tenho dificuldade de acertar o caminho. Senhor, eu tenho dificuldade com alguns pecados. Senhor, eu tenho dificuldade com pessoas. Senhor, eu tenho dificuldade com algumas habilidades humanas de relação social. Senhor, eu tenho muitas dificuldades, mas de uma coisa eu tenho entendido: que o Senhor tem poder e pode fazer o que quer. Porque a grande notícia que Deus pode dar para o ser humano é que o ser humano já não está mais limitado, já não está mais cativo das suas próprias potencialidades. Eu vejo um mundo correndo tanto por capacitação. Vou fazer um pequeno censo aqui. Quem hoje faz algum curso? Levanta a mão. Um curso, estuda alguma coisa, comprou o curso e não abriu ainda. Amém. Deus tocou no coração de alguns irmãos aqui na frente. A gente o tempo inteiro precisa de um diploma. A gente precisa se capacitar. A gente agora está vendo o mercado clamando pela inteligência artificial e a gente tentando entender isso. E a gente fica temerário. Algumas profissões vão deixar de existir. Essa é a grande verdade, não tem como escapar. E a gente fica olhando para a nossa vida e a gente fica: eu preciso me capacitar porque as minhas conquistas dependem da minha capacitação. Olha que bom o Evangelho faz por mim. As coisas mais essenciais da vida, as coisas mais prioritárias da vida, as coisas mais poderosas da vida não dependem da nossa capacidade. Por exemplo, amar a nossa família. Amar a nossa família. Não no dia que você casou e está super feliz, não no dia que você assumiu o seu noivado, não no dia, mas naquele dia em que pisam em você. Naquele dia que o seu filho toma uma decisão que foi totalmente contrária a tudo que você ensinou. Naquele dia que de alguma forma o seu pai e sua mãe te abandonaram e não estiveram próximos. E aí Jesus diz para os seus discípulos, de uma forma muito sábia e poderosa: olha, se alguém aqui amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, ou mesmo a própria vida do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. O que Jesus está ensinando para eles é poderoso e é libertador, que é o seguinte: se vocês me amarem sobre todas as coisas, vocês terão uma capacidade de amar pessoas que não teriam caso não tivessem me conhecido. Não é que Jesus não está nos convidando mais a amar nossas famílias, ou não amar a nossa própria vida, ou não amar aqui o nosso semelhante. Jesus está dizendo: eu capacito vocês para amar de forma perfeita. Eu capacito vocês para perdoar coisas imperdoáveis. Eu capacito vocês para doar coisas que não seriam doadas. Eu capacito vocês a ter um coração apto para aquelas coisas mais essenciais e poderosas da vida. E é por isso que é satisfatório
E é por isso que é a melhor decisão, nessa noite e em todos os dias da vida, entregar a vida a Jesus. Porque aquilo que nós não conseguiríamos fazer sem Ele, nós passamos a poder fazer. Não pela nossa capacidade, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Eu posso me esvaziar e eu posso desejar, como Enoque, a cada passo com Deus, que as pessoas não me observem mais. A cada caminhada da vida, saber que de uma forma muito próxima e amorosa, eu estou andando em satisfação com um Deus que me ama. E eu estou andando em satisfação com as pessoas, porque agora, com o amor de Deus, eu sou capacitado a amar as pessoas como Ele me ama. Mas por fim, eu queria trazer luz a essa realidade de que a nossa relação com Deus, ela não é só satisfatória por essa compreensão perfeita do amor de Deus e por essa compreensão perfeita da potencialidade, porque senão me parece uma religião muito de resultados. Parece que ao final dessa relação eu estou na religião, eu conheço a Deus e eu estou dando resultados positivos. Sabe qual é a melhor coisa da relação com Deus? É que Deus não está te cobrando resultados. Eu quero caminhar com Deus e eu não quero mais ser visto, não porque eu tenho que entregar, já que Cristo Jesus entregou a vida por mim. Às vezes, da forma que a gente fala, parece que não, eu tenho que de alguma forma responder e entregar resultado. Tem que valer a pena, já valeu a pena. Sabe por quê? Quando o texto bíblico, tanto na profecia de Isaías, quanto no texto de Hebreus, vai narrar o servo sofredor e o sofrimento de Cristo Jesus para que pudesse nos salvar e derramar o seu sangue em nosso lugar, ele diz o seguinte, Isaías 53, verso 10, a partir do verso 10, começa a narrar, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ou seja, Deus estava de alguma forma satisfeito em ver Jesus sofrendo, porque ele estava sofrendo em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que o resultado daquele sacrifício era a minha vida e a sua vida diante dele. O resultado que Deus quer, ele já vê que sou eu e você dependentes dele, entende? O resultado que Deus quer ver na sua vida não é que você conquiste mais um crente, não é que você dê o seu dízimo, não é. Isso não é resultado, isso é consequência da graça, isso é oportunização da graça. A religião que a gente vive aqui, não falando de forma pejorativa, mas falando de forma real, nós vivemos uma religião. A religião que a gente vive, que diz Tiago é pura e imaculada, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, é resultado dessa graça e desse amor. Jesus ver a sua igreja reunida já é o resultado esperado. Quando o autor de Hebreus vai falar, se não me engano, no capítulo 5 ou capítulo 6, sobre essa obediência, Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e ele diz, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus quis ser obediente para ver a minha vida e a sua vida diante dele. Vale a pena me esvaziar, vale a pena, e é o objetivo do discípulo. Não porque eu estou querendo entregar resultado. Pastor, esse ano eu li a Bíblia toda, eu estou muito melhor. Está muito melhor porque leu religiosamente para me entregar um papel marcado no final, ou está muito melhor porque aprendeu os princípios que são ensinados na palavra? Hoje de manhã, na classe de pais, a qual eu quero convidar mais uma vez os pais a participar, eu fiz uma pergunta, a qual eu queria oportunizar você a refletir também. Você cria seu filho para ele não se desviar ou para ele experimentar o poder de Deus? São duas coisas distintas. Tem gente que cria o filho para que ele aprenda e viva na religião. Ele vem, vai tocar, vai cantar, vai dançar, vai participar do teatro, ele vai no retiro dos jovens, ele vai fazer um monte de coisa que é da religião. E o pai vai ficar satisfeito com isso. Mas o pai fica inseguro sobre ele se ele já realmente experimentou o poder de Deus na vida dele. Porque o que a gente precisa, meus irmãos, não é garantir que as novas gerações, ou que a gente mesmo não se desvie, a gente fica aqui dentro desviado. Assim como o irmão do filho pródigo, que estava dentro da casa, nunca teve a coragem de chutar o pau da barraca como o filho pródigo, mas ele não conhecia o coração do pai. Portanto, nessa noite, quando falo sobre essa satisfação de nos esvaziarmos, eu não estou falando somente para você que está aqui ouvindo o Evangelho pela primeira vez, pela segunda vez, mas eu estou falando para nós.
Eu estou falando para mim que eu preciso me esvaziar. Não porque Deus deseja dar mais resultados no meu ministério, mas porque eu sou o seu filho amado e Ele se alegra em ver minha vida aqui. Eu preciso me esvaziar, porque é uma satisfação saber que eu sou amado, saber que eu sou, de alguma forma, comprado pelo sangue de Jesus. Eu preciso me esvaziar, porque eu sei que Ele está me capacitando a fazer coisas que eu não faria, que dinheiro nenhum desse mundo tem para comprar, que curso nenhum nesse mundo ensina. E eu sei que Ele me capacita para fazer para outras pessoas, para a glória dEle. É isso que está disponível para a gente, meus irmãos. A religião é cansativa. O resultado final da religião é cansaço. O resultado final dessa busca incessante por resultado numérico final, essa nossa avaliação muito superficial das ações de Deus no mundo pelos resultados que são palpáveis para a gente, é muito pequena. O grande resultado que Ele queria era ver a minha vida e a sua vida. Se isso não te choca, se isso não quebranta o seu coração nessa noite, existe algo muito difícil para acontecer no seu coração. Me impressiona que tudo que Deus queria na face da terra, que talvez tudo que Deus esperasse, era que eu estivesse na presença dEle. Tudo o que Deus espera de mim é que eu permaneça em sua presença, em dependência e em conhecimento dEle. As demais coisas são acrescentadas, são uma consequência dessa verdade. Você que estava aqui vivendo uma religião frustrado, mas Deus, eu nunca converti ninguém. Você sabe uma coisa que me marcava como adolescente? Era quando o pastor falava, olha, Deus vai cobrar a você das vidas que você não alcançou. E eu olho para mim hoje, graças a Deus, hoje, esse ano eu completo 12 anos de pastor. Mas eu olhava para a minha vida como adolescente, e eu não fui um adolescente da igreja, eu tirei muita gente da igreja. Tinha gente que estava firme na igreja, que se relacionava comigo e saía da igreja. E eu olhava aquilo com uma culpa, porque eu achava que Deus ia me cobrar disso. Mas aí depois, pensando um pouquinho, cá com os meus botões, mas não era só isso que Deus ia me cobrar, não. Deus ia me cobrar porque eu estava distante dele. Deus ia me cobrar porque eu neguei o seu amor. Deus ia me cobrar, na verdade, porque eu não queria aceitar a sua graça. Essa é a cobrança de Deus sobre mim. Não é a cobrança das pessoas que eu não alcancei, é a cobrança de, olha, meu filho, eu quero te amar, mas você não quer ser amado. Então, o passo de fé que eu dou não é com medo de que Deus irá me cobrar. O passo de fé que eu dou é que eu descubro que, na verdade, eu preciso aceitar a graça dele. E a partir do momento que eu aceito a graça dele, eu vou fazer um monte de coisa. Eu tenho certeza que tem gente que talvez nunca tenha feito um apelo na vida, mas que, pela sua conduta no trabalho, marcaram positivamente, transformaram a vida de alguém, sabe? A gente acha que converter alguém, aqui, só para aplicar um pouquinho isso que eu falei, converter alguém é fazer o apelo, alguém levantar a mão. Não é, meu irmão. Eu conheço várias histórias de gente que tinha um amigo do trabalho, que era da igreja, e que era firme, tinha uma família legal, tinha uma boa conduta, era uma pessoa extremamente séria, dava bom testemunho. E por ter esse amigo, um dia na vida, falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou procurar uma igreja. E foi para essa igreja e se converteu. O amigo dele não sabe que esse cara se converteu pelo seu testemunho. Não sabe. Porque a gente não foi chamado para dar resultado. A gente foi chamado para testemunhar de que somos amados. E a traduzir esse amor com as nossas ações diariamente. O que Ele vai fazer poderosamente a partir da gente é a obra dEle. Descansa teu coração. Não vem para cá viver religião. Não volta para casa para viver religião. Volta para casa sabendo assim, sim, olha, eu sou muito amado por Deus. Eu sou potencializado em viver a vida de uma forma completamente diferente desse mundo. Porque o resultado que Deus queria da minha vida era que eu estivesse em sua presença. E eu sei, Senhor, que se for para a tua glória, o Senhor vai usar minha vida da forma que for. Eu sei, Senhor, que se for para a tua glória, pessoas vão conhecer o teu nome, pessoas vão ser impactadas pelo meu testemunho, não pelas minhas palavras, mas pela minha vida, pela minha presença. E esse é o desejo que um discípulo de Jesus tem.
A resposta que nós podemos dar para essa mensagem é olhar para o nosso coração e falar: realmente, eu estou satisfeito, Senhor. Eu sou amado por Ti e eu preciso continuar olhando e fazendo essa reflexão: Senhor, em que área da minha vida hoje eu não me pareço contigo? Porque, Senhor, nessa área, exatamente nessa área, talvez eu não esteja contemplando o Teu amor por mim e não esteja contemplando a glória que é entregar toda a vida a Jesus. E assim falar: sim, Senhor, o resultado que o Senhor queria era que o meu coração fosse plenamente transformado. É que a minha vida finalmente estivesse nesse caminho eterno, nesse caminho de bondade. Tem um texto para encerrar essa mensagem, lá em Gálatas capítulo 6, verso 9, quando Paulo está terminando ali aquela lista de fruto do Espírito. A gente às vezes ora a lista do fruto do Espírito mais para julgar os irmãos do que para a própria reflexão. E eu queria te dar a oportunidade de refletir nisso nessa noite, porque Paulo fala o seguinte em Gálatas 6, verso 9. Ele fala assim: e não vos canseis de fazer o bem, porque se não desistirem, a seu tempo colheremos. Quando Paulo está falando e não vos cansemos de fazer o bem, Paulo está na carta à igreja da Galácia. Você que é bom do Novo Testamento sabe que a carta da igreja da Galácia é um combate de Paulo à religiosidade. Paulo está combatendo os judaizantes que querem retomar a igreja para os caminhos de cumprimento da lei. E Paulo começa a falar para eles no final dessa carta: não se cansem de viver pelo Espírito. Não se cansem de fazer o bem. Esse bem, essa palavra bem, pode ser traduzido para aquilo que é nobre. E Paulo está se remetendo exatamente a essa vida pelo Espírito. O que é o bem que Paulo está falando que a gente não deve se cansar? O que é essa nobreza de vida que a gente não deve se cansar? É viver para frutificar pelo Espírito Santo. Eu não preciso e eu não posso me cansar de amanhã ser compassivo no meu trabalho. Pastor, gritam comigo, não me respeitam, a coisa é difícil no meu trabalho, mas olha, eu não sou mais dependente do meu trabalho, agora eu dependo daquele que me forma por dentro. Eu sou identificado em Cristo Jesus e transformado por Ele. Por isso eu continuo compassivo, porque essa é a minha identidade. Porque aquilo que tentam fazer para me agredir, não é que o que vem de baixo não me atinge, não, mas aquilo que tentam fazer para me agredir, eu sei que é resultado de uma vida que ainda não conhece Jesus. Porque se conhecesse, não fariam. Mas, Senhor, pastor, eu vou voltar para minha casa e o clima da minha casa está muito ruim. O clima da sua casa é ruim, mas você tem todo o bem preparado por Cristo Jesus nas regiões celestiais. E você continua fazendo bem, porque é isso que você é. Você não precisa diminuir aquilo que Deus te chamou para fazer, para caber dentro de um pote que as pessoas querem que você responda. A vida quer que você responda violentamente. A vida quer que você responda com ignorância. A vida quer que você responda com medo. Mas eu quero te falar, meu amado irmão, minha amada irmã, que aquele que te guarda não dorme. E você não precisa se proteger, porque você já é protegido. Você já é revestido pelo poder do Senhor. Por isso não faça, não permita com que nada nesse mundo tente diminuir essa capacidade que Deus nos dá de fazer com que Ele apareça. O mundo vai tentar fazer com que o que diminua em nós é a capacidade que Deus nos dá de que Ele apareça. Mas o nosso objetivo é que a gente diminua para que Ele cresça. Então você está se vendo numa situação que você se sente diminuído, se sente injustiçado, se sente aquém das expectativas. Talvez seja por aí o caminho. Porque você não precisa mais comprovar nada. Você não precisa mais comprovar nada. A única coisa que você pode provar para as pessoas é que Deus te ama e Ele está contigo. Mesmo que as pessoas não reconheçam. Mesmo que as pessoas não te deem essa oportunidade. Ele está contigo. Porque Ele te ama. E te amará todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero convidar você sim, nessa noite, para aceitar esse Jesus Cristo. Eu quero convidar você para nessa noite conhecer profundamente esse amor. Eu não quero que você conheça a minha religião, porque ela é falha. 2 dias na igreja você vai ver muita gente falha. Mas 2 dias na igreja você vai ver muita gente falha, que de um jeito muito tosco às vezes reflete a glória de Deus. Porque não são merecedores, porque não são capacitados por eles,
mas são capacitados por Deus. Eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e a olhar para o seu coração. Você está satisfeito com o que vê? Talvez você enxergue um vazio dentro do seu coração e não saiba nem por onde começar. O amor de Deus é o melhor lugar para começar uma nova história. O amor de Deus é o melhor lugar para você começar uma nova história. O amor de Deus é o caminho para você retomar o prumo da sua vida. Agora não mais baseado nos seus méritos e nas suas capacidades, mas na capacidade que Deus quer te dar de enfrentar os seus desafios e mostrar a sua glória através de você. Sim, Deus te escolheu. Deus te escolheu para, através dele, você traduzir a glória de Deus, aquilo que o sol faz toda manhã. Você pode fazer quando aceitar Jesus Cristo e caminhar com Ele. Aquilo que a natureza proclama, como nós ouvimos. A sua vida foi escolhida por Deus para que a partir de você pessoas conheçam um amor que não conheceriam caso você não estivesse lá. Esse é o convite dessa noite. Eu quero convidar todos a estarem de olhos fechados porque eu queria olhar para a congregação nesse momento. Eu quero te deixar muito à vontade nesse dia para tomar uma decisão e falar: Senhor, eu quero sim, eu quero te conhecer, eu quero começar por aí, eu quero começar com fé, eu quero começar com a fé em Jesus. Eu quero entender mais disso que foi anunciado e Deus está falando no meu coração. Há um incômodo no seu coração nesse momento, falando: olha, toma uma decisão nessa noite, vem comigo, eu estou contigo. E eu queria saber se é com você. Eu queria saber quem nessa noite Deus está chamando para esse relacionamento. Não importa quem você é, não importa a sua história pregressa. Mas se nessa noite você deseja falar assim: eu quero conhecer Jesus, eu quero depender desse amor, levante bem alto a sua mão, nós estamos de olhos fechados. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero falar assim: Senhor, seja com essa vida, fortalece, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe os caminhos que fizeram essa pessoa chegar aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, levante bem alto a sua mão. Eu sei que há às vezes uma batalha interna de, poxa, será que é agora? Mas esse é o momento que Deus está te chamando. Então é só aceitar o convite e falar: sim, Senhor, eu quero pegar na tua mão. A sua mão está estendida para mim. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão, fique muito à vontade. Eu não vou insistir muito, mas eu queria muito te ajudar nessa caminhada. A igreja está aqui para te ajudar nessa caminhada. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Deus te abençoe lá atrás, eu estou vendo. Deus abençoe sua vida, pode baixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer falar isso para Jesus? Sim, sim, Jesus, eu quero estar satisfeito em Ti. Eu quero conhecer essa palavra que transforma vidas. Há mais alguém? Senhor, muito obrigado por esse Teu chamado tão gracioso. Nos ajuda, Senhor, a ter essa vida que, passo a passo na caminhada contigo, a gente vai desaparecendo para que o Senhor seja evidenciado através de nós. Que seja uma decisão nossa como seus discípulos, Senhor, buscar essa presença Tua, não por medo, não por culpa, mas porque sabemos que somos amados por Ti. Faz também, Senhor, com que não olhemos esse amor de uma forma despretensiosa. Esse amor é esperado. Esse amor precisa ser respondido por nós. A resposta que o Senhor quer é simplesmente a nossa vida. E eu te peço que a cada dia nos capacite para que a gente coloque a nossa vida exatamente nesse lugar de dependência do Senhor. Que o Senhor ilumine cada coração nessa noite. Que o Senhor esteja com essa vida e com outras vidas que talvez estejam no seu coração falando: sim, eu quero caminhar com Jesus. Para que mantenham essa decisão firme e vejam a graça e a satisfação que é caminhar contigo. Que seja assim, Senhor, para a Tua glória e para o benefício de todos, em nome de Jesus. Amém.